Adora assim com as palmas, olha. A mão pro alto, quem puder. Com toda a tua adoração, com toda a tua alegria. Nós viemos aqui te exaltar, Senhor. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas o teu Espírito, quem tu és, ungido de Deus. Cante, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Cante! Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador. Mas o teu Espírito nos revela, me revela quem tu és. Ele é ungido do Senhor. Oh, aleluia. Declare, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Declare com os teus lábios, renda a Ele toda adoração. Com os teus braços, com a tua mão, com o teu corpo, com toda a tua mente, louve ao Senhor. Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 aleluia. Exaltado, glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia. A Jaqueline tem como versículo bíblico que lhe chama a atenção, Salmos 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ana Júlia, crês em Cristo como o único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo,
eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Jaqueline, crês em Cristo como único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora entrará no batistério a Cássia Alena Gonçalves. O versículo bíblico que ela separou está em 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano o que Deus nos tem preparado. Cássia, crês em Cristo como único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora entrará no batistério a Giovana Carmélia com a sua discipuladora, a irmã Fátima. A Giovana escolheu o texto bíblico que está em Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos aqui um exemplo, irmãos, do que cada um de nós deve fazer. Adotar uma pessoa para evangelizar, ensinar a caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. E a irmã Fátima fez isso com a Giovana, por isso ela está tendo o privilégio de estar aqui no batistério, vendo a sua discipulanda ser batizada. Giovana, crês em Cristo como o único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido para entrar no batistério a irmã Carla Adriana, juntamente com seu discipulador, irmão Rodrigo. Carla separou o versículo bíblico que está em Salmos, capítulo 51, verso 1, que diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Aqui nós temos outro exemplo de discipulado. Na verdade, a Carla é irmã do Rodrigo, e nós devemos fazer assim com os nossos familiares. O maior presente que nós podemos dar para cada um dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do esposo, da esposa, enfim, dos nossos familiares, o maior presente que podemos dar é levá-los ao Senhor Jesus Cristo. Só assim um dia nós estaremos todos juntos no céu. Carla, crês em Cristo como o único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu convido para entrar no batistério a irmã Giovana Banza Vaz da Rocha.
A irmã Giovana escolheu o texto bíblico que está em Salmos 51, verso 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me um espírito inabalável. Giovana, crês em Cristo como único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido para entrar no batistério a irmã Catiarene Lima Ferreira, com a sua discipuladora, irmã Condiane. Irmã Catiarene tem em Salmos 23, verso 1, o seu versículo predileto, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Temos aqui mais um exemplo de discipulado, a irmã Condiane, que tem discipulado várias pessoas, ajudado essas pessoas a se firmarem nos caminhos do Senhor. Nós parabenizamos, e assim como nós parabenizamos cada discipulador da nossa igreja, cada pessoa que ajuda as outras a se integrar. Catiarene, crês em Cristo como único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento eu convido para entrar no batistério a irmã Nancy Costa, que escolheu o texto bíblico que está em Ruth, capítulo 1, verso 16, que diz: disse, porém, Ruth, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmã Nancy vai se batizar, o seu esposo também, portanto uma família, nós nos alegramos por isso. E logo depois desse batismo, o pastor Rubem vai batizar o esposo da irmã Nancy. Ela vai permanecer no batistério esperando, porque por preferência ela escolheu que eu fizesse o seu batismo, mas é uma família e nós damos graças a Deus por isso. Irmã Nancy, crês em Cristo como único e suficiente Salvador de tua vida? Sim. Baseado na tua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai batizar aqui. Agora o pastor Rubem vai entrar e o irmão Jean Carlos Cabral entrará. A irmã Nancy está no batistério já. O irmão Jean será batizado pelo pastor Rubem. O mesmo texto bíblico que a irmã Nancy escolheu é o texto bíblico do irmão Jean. Disse, porém, Ruth, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse casal tem recebido do Senhor uma demonstração grandiosa do amor e da graça dele. E eles estão hoje juntos nesse momento marcante na história pessoal, mas também como família. Irmão Jean, crês no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim! Deseja segui-lo firmemente daqui para frente, amém? Amém. Irmão Jean, mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
convido o pastor Toninho que adentre o tanque batismal, dando continuidade ao batismo. E acompanhado de Paulo Denis de Medeiros, esse casal, Paulo Denis de Medeiros Silva e Cássia Maria Pinheiro de Medeiros. Como discipulador, pastor Toninho. O texto bíblico está em Colossenses, que esse casal ele escolheu, capítulo 3, versículo 14, que diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Nós temos aqui, amados, um casal que decidiram seguir a Cristo. Nós temos acompanhado no discipulado e tem nos surpreendido muito o desejo e a fé deles no caminho. E é uma honra para mim, a minha esposa que está aqui comigo, batizá-los nesta noite. Eu quero dizer para vocês, amado, que vale a pena discipular, vale a pena acompanhar. É preciso. Nós precisamos, como igreja, tomar esta posição para que vidas sejam alcançadas e salvas. Amém? Vem mais para cá. Paulo, tu professas a Cristo como seu único, fiel Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Cássia, você professa a Cristo como seu único e fiel Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E dando continuidade, vamos chamar para que se posicione no tanque batismal, adentre Rosângela Vasques Munhoz e Breno Eduardo Munhoz. Seria aqui uma filha e a mãe. E tem como discipulador Toninho, pastor Toninho e Fátima, sua esposa. O texto bíblico está em Salmos 106, verso 1, que diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia é para sempre. Amém. É com muita alegria que nós batizamos também a Rosângela e Breno, mãe e filho, fazem parte do nosso pequeno grupo, já acompanhamos há alguns anos, e eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida deles, de tomarem a decisão de se passarem pelas águas. Nós agradecemos a Deus. Irmã Rosângela, você professa a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. De acordo com a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. De acordo com a tua profissão de fé, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Convidamos que adentre ao batistério Maria Alice Bonates Monteiro, discipulador Nelson. Tem como referência bíblica Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Chega mais para cá. Nós temos aqui a nossa amada irmã com seu discipulador. Ele tem acompanhado a serva do Senhor
nós precisamos, amados, nos espelhar nesses ensinamentos. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o Evangelho e fazer discípulos. E aqui está o seu discipulador. Maria Alice, você professa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. De acordo com a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora convidamos que adentre o batistério Zaqueu de Souza Silva. Tem como referência bíblica o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9. Então disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa. Amém. Temos aqui também um jovem, que decidiu seguir a Jesus, seguir os caminhos do Mestre. E isso nos dias de hoje, amado, como é lindo, como é tremendo ver um jovem escolher o caminho certo. E nesse momento nós vamos passá-lo pelas águas, é o desejo do seu coração. Irmão Zaqueu, tu professas a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. De acordo com a tua profissão de fé, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos que adentre ao tanque batismal Eric Bertoli de Almeida, filho, e o discipulador Cláudio, seu pai. Tem como referência bíblica João 3,16. Deus amou o mundo, ou Deus amou tanto, que deu seu filho, seu único filho, para termos a vida eterna. Amém. É com muita alegria que eu batizo o Eric nesta noite. Uma família preciosa, além de irmãos, amigos, e eu vejo na vida desse adolescente, a decisão de seguir um caminho certo. E eu louvo a Deus pela tua vida, Eric. Amém? Amém. Tu professas a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. De acordo com a tua profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido que adentre ao batistério pastor Fabrício, juntamente com Inara Aline Correia Pérez, que tem como referência bíblica Isaías 41, verso 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus nos proporciona momentos maravilhosos. Houve um dia que, nesse mesmo batistério, eu batizei os pais desta jovem. E hoje a Inara está aqui também para ser batizada por mim. Inara, crês em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, autorizado pela Igreja Batista União, eu, pastor Fabrício, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos que adentre o batistério Isaac Alisson Correia Pérez, que tem como versículo bíblico João
14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Isaac é irmão da Inara, filhos do Hilário e da Lene, e também está aqui para ser batizado por essa decisão maravilhosa. Isaac, crês em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dando prosseguimento, chamamos para que adentre o tanque batismal Elizabeth Del Rosário, com sua discipuladora Lorena, e tem como referência bíblica Provérbios 6, 7. Filho meu, guarda as minhas palavras dentro de ti. Aqui está um fruto do trabalho que esta igreja tem feito com os venezuelanos, a Lorena juntamente com seu marido e alguns irmãos têm liderado um trabalho, e eis aqui já um dos frutos desse trabalho. Elizabeth, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua profissão de fé, Sim. autorizado pela Igreja Batista União, Sim. eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora convidamos que adentre o batistério pastor Oberdan, juntamente com os que vão ser batizados, o primeiro, Patrícia Miranda da Silva, com sua discipuladora Luciana dos Santos, e tem como referência bíblica 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais testados além das vossas forças. Amém. Para mim é um prazer poder estar batizando a Patrícia. Quando eu a conheci adolescente, desejo enorme de poder evangelizar, de estar na igreja servindo a Cristo. E um dos frutos hoje do seu trabalho de evangelismo, a sua amiga está aqui ao lado para participar desse momento que é único na vida dela. Eu espero que Cristo te abençoe muito, use todos os seus talentos para Cristo, a sua juventude, a sua sabedoria, que a graça de Cristo seja sobre você. Confessa diante de todos que Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Autorizado pela Igreja Batista União como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos que adentre o tanque batismal Luana Freire de Souza Miquiles. Tem como referência bíblica 1 João 4, 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Luana é fruto do trabalho de evangelismo da Patrícia, os convites que fazia para estarem nas reuniões aqui na igreja. Eu fico feliz em poder estar te batizando hoje, Luana. Que Deus em Cristo te abençoe. Você seja feliz nessa tua nova caminhada. Que todos os seus sonhos se realizem, que Cristo esteja ao teu lado. Saiba que Ele sempre estará contigo e nunca te abandonará. Amém? Amém. Confessas Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Baseado na tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
convidamos agora o pastor Flávio que adentre ao tanque batismal, juntamente com Bruno Soares da Silva e a esposa Fabiola Farias Monteiro, com o seu discipulador, pastor Flávio. E a passagem é em Salmos, número 51, verso 6. O que tu queres é um coração sincero. Enche-me com a tua sabedoria. Mais uma vez, nós estamos batizando um casal da igreja para a honra e glória do Senhor. E a minha pergunta é: Bruno da Fabiola, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Fabiola do Bruno, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, autorizado pela Igreja Batista União, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos que adentre o batistério mãe e filha Ana Cláudia Santos e Nelsa Batista Santos Mano, discipuladora Jussara. Tem como referência bíblica João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aqui são mãe e filhas, declarando juntas a fé em Cristo Jesus. Irmã Nelsa, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Irmã Ana Cláudia, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Baseado na pública profissão de fé de vocês, eu, autorizado pela Igreja Batista União, vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos agora que se posicione pastor divino, adentre o tanque batismal, juntamente com Esther Gomes Moreira, que tem como referência Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois sou o teu Deus. Privilégio estar batizando a Esther, filha de um casal muito especial para nós, a Diana e o Cláudio. Nós estamos muito felizes por isso e estamos aqui batizando uma menina que nós vimos crescer aqui na igreja. E para nós é uma vitória vermos isso realizar na vida dela. Então, Esther, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Baseado na sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista União, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, encerramos então a sequência. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao pastor Joctan, que vai ministrar aquilo que Deus colocou em seu coração. Graças a Deus, amados, nós parabenizamos todo o ministério que cuida na preparação desses irmãos para o batismo.
e parabenizamos vocês que se batizaram. Deus derrame a sua graça, derrame a sua bênção sobre a vida de vocês. Vocês possam realmente ser abençoados por Deus. Nós temos hoje um dia especial, porque nós tivemos de manhã um trabalho com as crianças, onde elas prefiguraram a Páscoa. A igreja estava totalmente lotada, não cabia mais ninguém. E agora, à noite, alguns estão lá na nossa igreja, na estrada de Manacapuru, apresentando também um trabalho sobre a Páscoa. Por isso você está vendo vários lugares vazios e alguns irmãos faltando, mas a gente está só esclarecendo para você aqui que vários trabalhos estão acontecendo hoje. Abra sua Bíblia para o Salmo de número 23. Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Vou repetir. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa-nos agora na entrega da Tua palavra, usando-nos como instrumento nas Tuas mãos. Abre nossas mentes, abre nossos corações, para que a Tua palavra penetre dentro de nós, para que possamos entendê-la e para que possamos responder à Tua palavra de forma positiva, de forma afirmativa. Abençoa cada um, meu Deus, que está aqui, ministrando as necessidades de cada um. Que cada qual possa ser grandemente abençoado hoje, recebendo do Senhor aquilo que está precisando, aquilo que está necessitando. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Talvez você não tenha a dimensão exata das palavras de Davi neste salmo. Isso porque você talvez nunca teve contato com ovelhas. Você nunca esteve num aprisco de ovelhas. Você nunca esteve junto a um pastor de ovelhas. E por isso talvez você não entenda toda a extensão, todo o significado dessas palavras de Davi. Antes de ser rei de Israel, se tornar o maior rei da história de Israel, Davi havia sido pastor. O serviço dele era cuidar de ovelhas. Desde pequeno ele tinha esse trabalho, ele tinha esse relacionamento. Então, mais do que ninguém, Davi conhecia o que era pastorear ovelhas. Davi sabia da importância do pastor para as ovelhas. E Davi sabia da importância das ovelhas para o pastor. Assim, ele vai à presença de Deus. E ele diz: Deus, assim como eu fui pastor de ovelhas, assim como eu cuidava daquelas ovelhas, assim como aquelas ovelhas dependiam de mim para muitas coisas, assim como aquelas ovelhas eram importantes para mim, eu quero dizer a Ti, Senhor,
que o Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu creio que nada que eu preciso vai me faltar. Primeiro, se Jesus é nosso pastor, devemos ouvir a sua voz. Em João capítulo 10, verso 2, diz que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Nós vivemos, amados, num mundo barulhento, num mundo de muitas vozes. Há a voz forte das redes sociais, há a voz dos meios de comunicação, há a voz dos nossos familiares, há a voz dos nossos amigos, tem a voz até mesmo dos nossos inimigos, tem a voz do mundo e tem a voz de Satanás, o grande inimigo. Todos eles falam. A quem nós devemos ouvir? Qual é a voz que nós devemos conhecer e seguir? Essa voz é a voz do bom pastor, é a voz de Jesus. João 10 diz que quando nós conhecemos a voz do bom pastor, nós rejeitamos a voz daqueles que são falsos, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, pessoas que pregam heresias, pessoas que negam a palavra de Deus, e nós rejeitamos essas vozes porque nós conhecemos a voz do bom pastor. E como é que o bom pastor fala? Como é que Jesus fala? Como é que Jesus transmite para nós os seus ensinamentos? Através da palavra de Deus. Aqui está a boca de Deus. Aqui está a voz de Deus. Não é a minha voz, não é a voz dos homens, é a voz do Senhor eterno. E a voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Nós temos que meditar na Bíblia Sagrada, como diz lá no Salmo 1, que feliz é o homem que medita na palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus e temos que nos firmar na palavra de Deus. Segundo, se Jesus é nosso pastor, nós devemos segui-lo. Isto é, nós devemos ir nos passos dele. Nós devemos ir na direção que ele aponta. Nós devemos ir aonde ele vai. O pastor conduzia o rebanho de ovelhas. E o pastor, para fazer esse trabalho, ele recebia um instrumento que se chama cajado. O cajado tem uma curva, mas o restante dele é uma vara. Aquela curva existia para socorrer a ovelha. Quando a ovelha caía num precipício, quando a ovelha ficava presa no mato, quando a ovelha, por negligência, entrava demais na água e sua lã ficava pesada, o pastor usava o cajado, socorria a ovelha, puxava a ovelha. E para que era o resto do cajado, pastor?
era para as ovelhas rebeldes, as ovelhas desobedientes, as ovelhas que não iam na direção do pastor, a ovelha que queria ir pelo seu próprio caminho, a ovelha que se desviava. O pastor não usava o cajado, o pastor usava a vara. O pastor batia na ovelha, corrigia, disciplinava a ovelha. Tiago diz, no capítulo 1, verso 22, que não basta ler a palavra, é preciso obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. É preciso ouvir a voz, mas é preciso obedecer a voz, obedecer a palavra. Tem muita gente negligenciando a palavra. Conhece, lê a palavra, mas não segue a palavra. E se você não segue a palavra, não segue os ensinamentos de Jesus, não segue as orientações de Jesus, você pode ser um bom religioso, mas você é um péssimo cristão. Você não é discípulo de Cristo. Quando nós seguimos Cristo, amados, seguimos Jesus, nós vamos encontrar alimento, nós vamos encontrar segurança, nós vamos encontrar paz e nós vamos encontrar vida eterna. O pastor carregava a ovelha com segurança para águas tranquilas, não águas turbulentas, para o lugar onde existia alimento, para que a ovelha estivesse sossegada e a ovelha estivesse segura. E é assim que Jesus faz com a gente. Se nós seguimos Jesus, obedecemos seu ensinamento e estamos nos passos de Jesus, então nós vamos encontrar águas tranquilas, amém? Nós vamos encontrar segurança, nós vamos encontrar paz, porque é isso que o bom pastor faz por nós. Terceiro, se Jesus é o nosso pastor, devemos ser úteis a Ele. Isto mesmo, nós devemos ser úteis a Jesus, ao Senhor, ao nosso pastor. Isso é, nós devemos ser produtivos, nós devemos fazer alguma coisa pelo pastor, pelo trabalho, pela igreja. A ovelha era um animal que praticamente tudo era aproveitado. Diferente de alguns animais que você não aproveita nada, apesar de serem grandes, por exemplo, um urubu, uma mucura. A ovelha, ela serve totalmente. A ovelha fornecia lã, a ovelha fornecia carne para o alimento, a ovelha fornecia cordeiros para o sacrifício. Ou seja, era um animal útil, um animal produtivo, um animal que servia ao seu pastor. Nós devemos pegar nossas vidas, amados, e colocar nas mãos de Deus, a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço da causa do Senhor. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: Senhor, como é que o Senhor quer me usar? Porque o Senhor nos usa de forma diferente. Quando eu digo que você tem que ser útil a Deus, útil à causa, eu não estou dizendo que você tem que cantar. Porque Deus não deu o dom de cantar para todas as pessoas. Alguns
não podem e não devem cantar. Eu estou incluso. Deus não deu o dom para todo mundo tocar. Eu estudei num seminário, passei 4 anos confinado num seminário, estudando teologia. Lá tinha instrumentos, ensinava. Eu não aprendi a tocar nenhum. Nunca toquei nenhum instrumento. Aliás, Jesus também não tocava. Apesar de alguns dizerem que ele tocava o esquife. Né? Então, acho que o esquife era instrumento. Mas o esquife era um defunto, né? Ele tocou o defunto, não foi um instrumento. Então, você não precisa se preocupar, não, eu tenho que ser útil, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, ou eu tenho que pregar. Não! Deus vai usar você de várias formas. Deus precisa de pessoas que orem pelos que estão aqui em cima. E pode ser essa a função de Deus para a sua vida. Deus precisa de missionários nos campos, sim, mas Deus precisa de gente que sustente os missionários. Deus precisa de gente que dê oferta, que mande sustento para os missionários, e esse pode ser a sua utilidade, essa pode ser a sua utilidade. Deus precisa de pessoas, porque é através das pessoas que Deus trabalha. Quantos profissionais nós temos aqui que nos ajudam? Temos uma psicóloga aqui, que dá um dia para nós de atendimento. Temos mais 2 psicólogas. Temos 6 dentistas que atendem aqui nos nossos consultórios. Temos cardiologista. Temos ginecologista. Temos clínico geral. Temos ortopedista. Temos fisioterapeuta, temos nutricionista, vou me matricular para fazer uma visita. São pessoas que estão dando de si para fazer para quem? Para Deus, para o Senhor. O que você pode fazer? Essa é uma pergunta, amado, que nós deveríamos fazer. Senhor, o que eu posso fazer por ti? Senhor, o que eu posso fazer pela tua igreja? Porque a pergunta que hoje se faz é: Senhor, o que é que o Senhor pode fazer por mim? Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Deus levanta pessoas, amados, para fazer serviços, os mais variados. Às vezes aqui você só senta no banco, você nem canta, você não é uma pessoa, vamos dizer assim, elétrica. Você está quietinho aí no seu canto, mas lá no seu trabalho, você é poderoso nas mãos de Deus. Deus utiliza você para falar com as pessoas. Deus utiliza você para abençoar a vida das pessoas. O importante é que nós sejamos produtivos. O importante é que nós estejamos fazendo aquilo para o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes nós temos o pecado da inveja. Nós invejamos o irmão que canta. Nós invejamos o irmão que prega. Eu queria ser esse irmão. Aí Deus olha para você e diz: eu não queria. Se eu quisesse, eu tinha feito você igual a ele. Eu tinha feito você um clone. Eu tinha feito você uma cópia. Mas eu fiz você diferente. E quando eu fiz você, eu joguei a forma fora. Eu não fiz ninguém mais igual a você. E eu não quero que você faça a mesma coisa que ele faz. Eu quero que você faça o que eu desenhei para você fazer. E aí cada um vai fazer aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Sem julgar uns aos outros, o trabalho de Deus vai caminhar, vai para frente, vai ser abençoado. Então, pense nisso. Jesus é nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nós devemos ouvir a voz dEle. Devemos estar ligados em Jesus, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele ensina. Nós devemos seguir Jesus. Não é seguir os homens, é seguir Jesus. É ir atrás de Jesus, é ir nos passos de Jesus, é se parecer com Jesus. E nós devemos ser úteis ao reino. Porque nós precisamos ser úteis. Porque se nós formos inúteis,
nós estamos tomando um lugar que é de outra pessoa. Cada um precisa ser útil nas mãos do Senhor. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus.